Fala pessoal, hoje eu estou com uma amiga aqui, a Stephanie, ela é terapeuta ocupacional, nós vamos bater um papo um pouquinho sobre a área, o que é a terapia ocupacional e relacionar um pouquinho sobre a neurologia. Muito obrigado, Stephanie. Sei que você veio correndo de um curso aqui para Eu que agradeço o convite. aceitou o convite, legal, muito obrigado do mesmo pela essa correria toda, né? Fala um pouquinho sobre você, né, onde você está trabalhando, o que você faz e o que é a terapia ocupacional, principalmente para as pessoas que desconhecem essa área Tá importante. bem. Minha formação é em terapia ocupacional, tenho especialização em neurologia aplicada ATO Legal. e em terapia da mão e do membro superior, que acaba sendo mais voltada para ortopedia e traumatologia. Legal. A minha abordagem sempre foi mais com adultos do que com crianças, principalmente pelos locais em que eu trabalhei, né? Trabalho, hospital, clínica, em centro de reabilitação. E vamos conversar mais sobre a neurologia relacionada à TO. Legal. Conheci a Stephanie no hospital de base, 2 anos ou mais, acho que um pouquinho mais, né, que você saiu de lá, né? Tem uns 2 anos que eu saí de lá, mas comecei em 2015. 2015, nossa, faz um tempinho. É. Então ela trabalhou no hospital de base e hoje você está onde? Hoje eu estou num centro especializado em reabilitação, que tem abordagem motora, auditiva e intelectual. Hoje é Itápolis, né, que você Isso, falou. em Itápolis. Fazer propaganda lá da cidade um Vamos pouquinho, fazer propaganda. tá? E o que é a terapia ocupacional, Esther? A terapia ocupacional tem várias áreas, né, várias abordagens, mas o foco principal é trazer funcionalidade à pessoa, seja criança ou adulto, o importante é a funcionalidade com o máximo de qualidade possível, né? E o ser funcional não é dar ocupação, Tá. porque a ocupação fica muitas vezes vazia, né? E a função, ela é uma atividade com um sentido, com um contexto para aquela pessoa. Por isso que é sempre importante na avaliação a gente identificar se é um adulto, se é uma criança, o que gosta de fazer, o que não gosta de fazer, se trabalhava, se frequenta escola, como é que é o social. Todos esses sistemas são importantes a gente fazer um levantamento para identificar qual a dificuldade e conseguir direcionar a função de acordo com a necessidade do paciente. Legal. Eu tenho alguns pacientes, né, por exemplo, eu acho que eu cheguei a encaminhar para você quando você estava aqui em Bauru com consultório, com tremor, por exemplo, um tremor essencial, ou mesmo na doença de Parkinson, com tremor. Como seria a abordagem, então, do paciente na terapia ocupacional? Como que você ajudaria esse paciente com tremor? Precisaria de uma avaliação para verificar tudo que é necessário estabilizar nesse paciente para ele conseguir executar uma função com a mão adequada. Né? A gente pode usar fortalecimentos de tronco, algumas adequações, adaptações para manter esse paciente sentado numa posição adequada, porque para eu executar uma função com as mãos, não adianta eu só trabalhar algo especificamente para o tremor da mão, se eu não tenho um tronco alinhado, o ombro alinhado, para dar toda essa estabilização para a execução da mão. Então eu preciso olhar o paciente como um todo para conseguir trabalhar a especificidade. Esse problema, por exemplo, ele fala, tremor essencial, quando eu vou comer cai a comida do garfo, alguma coisa assim. Dá para abordar isso também? A gente tem adaptações como o talher adaptado, que a gente consegue entortar ele se for necessário, colocar peso no talher ou peso no punho do paciente para ele conseguir levar até a boca. Existem pratos que a gente adequa a borda do prato para essa comida não escapar, ou mesmo antiderrapante, que é bem conhecido, embaixo do prato para ele não dançar na mesa. Legal. Muito legal. Eu já vi esses garfos aí que vocês fizeram adaptação, é muito bacana. E o paciente tem uma resposta muito boa, né, Esther? Eu falo que eu fiz lá em São Paulo, eu fiquei 3 ou 4 anos em transtorno de movimento, com paciente com doença de Parkinson. E onde que eu mais aprendi foram com não médicos. Uma fisioterapeuta fenomenal, terapia ocupacional. E a gente aprende muito a lidar com isso, dar outras perspectivas não medicamentosas para o paciente, né? Isso é muito legal.
Com certeza. Bacana. E verificar também a queixa do paciente, porque nem sempre a queixa do paciente é a mesma queixa da família ou a mesma queixa que o médico observa como déficit. Entendi. E como que você faz a adaptação do garfo, por exemplo, que você comentou, que deixa ele meio torto? Como que vocês fazem isso daí? Explica. É meio marcenaria É meio lá? marcenaria na oficina. Legal. A gente tem todos os equipamentos de oficina mesmo. Soprador, martelo, Soprador prensa, aquele serra. O soprador é igual fazer de vidro, lá que fica soprando e faz vidro? Não, soprador que aquece mesmo. Legal. Bacana. É uma oficina. E isso vocês têm no consultório ou é só no centro de reabilitação que nem você Alguns falou? materiais a gente consegue ter no consultório, como a questão do soprador, que a gente não usa só para adaptação, né? Mas nós usamos também para finalizar algumas órteses, a gente usa. Então, esse tipo de material a gente consegue adequar sim em consultório. Quando é alguma coisa muito específica ou maior, que necessita de serra, lixadeira, quase. Aí tem que encaminhar para algum lugar, algum centro que tem a parte de oficina técnica. Tá, legal. Mas aí, vocês, por exemplo, onde você está tem tudo isso, hoje no centro lá? Tem toda essa parte de oficina técnica, sim. Tá. Aqui em Bauru, por exemplo, na Sorri também tem? Na Sorri tem. Na Sorri é referência. Você falou da órtese, você também faz parte de você, não é construir a palavra confecção. Obrigado. Confeccionar essa órtese seria a TO que faz parte. É a TO que confecciona as órteses. As de membro superior a gente acaba usando um material que chama termoplástico ou termomoldável. Ele é aquecido numa temperatura que eu consigo moldar diretamente no paciente. Então, essas órteses elas ficam prontas no mesmo momento da avaliação. Para membro inferior, como existe descarga de peso, é outra resistência que ela tem que apresentar. Então, é um outro material que é um termomoldável, porém de alta temperatura, tem que ir para forno. Então, nesse caso, é feito molde de gesso, né? A gente tira o negativo do paciente e esse molde é feito em cima desse gesso com as medidas do paciente, entregue num segundo momento. Bacana. Então, hoje eu encaminho para a Esté um paciente para fazer a terapia ocupacional. Como que funciona? Como que é o primeiro atendimento? O que você vai ver? Como funciona a anamnese de vocês? Me explica. O primeiro atendimento é uma avaliação. Se o paciente for um paciente adulto com um cognitivo bom, é ele que vai me dizer quais são as maiores necessidades dele, envolvendo tanto as atividades de vida diária, de autocuidado, quanto as dificuldades relacionadas às atividades instrumentais. Dentro dessas queixas, eu vou avaliar toda a parte postural, músculo-esquelética, para verificar onde eu preciso estar fortalecendo ou alongando, ou num caso de um tremor, adequando ou adaptando esse movimento, para depois começar os treinos de habilidade. Entre a parte de coordenação motora grossa, fina. Essa primeira avaliação dura quanto tempo, mais ou menos? De uma hora, 1h30. 1h30. E depois as sessões subsequentes? Em torno de 1 hora, porque muitas vezes o paciente neurológico cansa e aí não rende tanto. Eu tenho um paciente que ele tem esclerose múltipla e ele tem lesão cerebelar. E ele acabou desenvolvendo um quadro de uma ataxia, né, na coordenação. Eu encaminhei ele para a TO. Você acha que ajuda nesses casos? Muito, principalmente nas orientações nesse quadro em relação à economia de energia. E aí entram muitas adaptações e adequações interessantes para colaborar nessa economia de energia. Então, não é o paciente que eu vou fazer um monte de atividade, um monte de exercícios, porque eu vou acabar perdendo depois. É isso que eu ia perguntar, o que é economia de energia? O que seria isso? São adequações do ambiente para facilitar os movimentos do paciente. Então, se ele está com uma fraqueza de membro superior, por exemplo, e ele precisa... É uma mulher, ela precisa estender roupa, ela teria que ficar de pé, às vezes fazer um esforço para ficar de pé, para levantar os braços, para estender a roupa. A gente já sugere, por exemplo, um varal de chão,
onde ela não precisa fazer tanto gasto energético para executar a atividade. Então, por isso é importante a avaliação e identificar como é que é a rotina desse paciente, o que ele executa, o que ele não executa, o que ele tem de dificuldade na execução, para, com base nessas informações, a gente ir adequando ou adaptando. Legal. Vocês fazem visita domiciliar? Vale visitar a casa do paciente? Sim, muito. Em alguns casos fazemos sim. Tá. E para ajudar, eu sei que a fisioterapia ajuda bastante nesse sentido, para diminuir quedas de paciente, a TEO também ajudaria ou não? Ajudaria sim, mas nessa parte de adaptação e adequação do ambiente. Tá. Né? Então, um tapete a gente sabe que não é legal, então remover um tapete, ou readequar a posição do mobiliário na casa para facilitar a locomoção do paciente, nesse sentido sim. Sugestão de barras de apoio. Tá. E a terapia ocupacional tem no SUS? Tem no SUS, graças a Deus tem no SUS. Grandes centros? Grandes centros, hospitais. Tá. De média e alta complexidade tem, centros de reabilitação tem. Todos os SARAs? Os SARAs com certeza. SARA, Lucy Montora, ACD, ARCD, todos têm. Tá. E seu perfil maior, você falou, é adulto, né? Adulto. Em criança, como que a TO também ajudaria? Em que sentido? Para autismo? A TO também trabalha com criança nessa parte funcional, só que a função da criança vai ser no brincar e na aprendizagem escolar. Então, todas as abordagens vão ser direcionadas para facilitar a criança na aprendizagem e no brincar. Então, dependendo da dificuldade que ela tem, ela não consegue alcançar o brinquedo que ela quer para brincar. Então, da mesma forma, eu vou avaliar como é que está a postura dessa criança, se ela tem cognitivo, se ela não tem, qual musculatura que está deficitária para eu estar trabalhando para que ela consiga executar o brincar. Se necessário, adequação do ambiente também, com mobiliário adequado. Tá, legal. A Esther está fazendo um curso agora, né, Esther? Que você está na Sorri aqui em Bauru, que é um lugar de excelência, muito bom. Quem dera tivesse várias Sorris aqui em Bauru, né? Sobre um método chamado Bobat, né? Isso. Explica para mim o que é isso. Tenho curiosidade, muitos pacientes também acabam perguntando o que é o método Bobat. A gente não considera método, não tem problema. A gente considera um conceito, porque método é algo muito limitado, né? Acaba sendo um protocolo. E um conceito não. Né? Então, ele tem as atualizações, é baseado cientificamente. Né? Então, a gente trabalha o conceito neuroevolutivo Bobat. Então, eu vou avaliar o paciente, no caso, as crianças, dentro da faixa etária que ela está, o que ela deveria estar fazendo. Então, a base é sempre o desenvolvimento típico. Com base nesse desenvolvimento típico, eu analiso o que é necessário para que aquela criança consiga os desempenhos naturais, ou mais próximo disso, porque as lesões cerebrais, elas, quando extensas, são bem comprometedoras. E também buscando sempre a socialização, a interação, o brincar, a escolaridade, porque hoje ela é criança. Logo ela vai ser adolescente, ela vai ser adulta, e como é que vai estar esse desenvolvimento da criança quando adulta, que ela precisar profissionalizar? Ela teve toda essa parte de desempenho, de adequações, de adaptações neuromusculoesqueléticas, para que ela desenvolva e seja um profissional, porque isso também traz uma autorrealização. Você falou de criança, o conceito Bobat é só para criança, adulto não? Não, tem para adulto também. E muda alguma coisa? Muda. A base do conceito não, porém, do adulto eu vou trabalhando com uma pessoa que já teve experiências na vida, experiências corretas, né, experiências típicas, e atualmente tem alguma deficiência, algum déficit neurológico, decorrente de um traumatismo craniano, de um AVC, algo relacionado. E então, na maioria das vezes, são pacientes hemiplégicos, diferente das crianças que elas nunca experimentaram
um movimento típico, então elas não têm consciência corporal, neurofisiológica, de como executar um movimento correto. Então, na criança, eu vou dar esse input, esse direcionamento de como é a execução correta do movimento. Legal. O método Bobat não é só TO, né? Aí é uma equipe. Isso, ele trabalha sempre com equipe multi, que é TO, físio e fono. Legal. Né? Não desmerecendo os outros profissionais, lógico, o psico, o nutri são importantes, porém no manuseio da criança é TO, físio e fono. Na criança, então é aquela criança com alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso. Criança, por exemplo, autista, essas coisas não entrariam. O autismo, por exemplo. Não é específico para isso, porém, dependendo das dificuldades que a criança tem, eu consigo aplicar algumas técnicas para conseguir favorecer em algumas atividades. Uma criança com Down, por exemplo, ou alguma outra síndrome. Então, tudo parte da avaliação. Faz a avaliação, identifica quais são as dificuldades e quando eu estou aplicando o conceito Bobat, eu não estou necessariamente aplicando somente ele. Se eu precisar integrar ele com outros conceitos de integração sensorial, isso não é um limitador. Eu posso incluir os outros conceitos desde que eu tenha conhecimento na terapia. Legal. É um mundo à parte, né? Bem interessante, bacana. A TO é interessante, né? E pena que não temos profissionais tão capacitados igual você em vários lugares. Em Bauru tem até muitos terapeutas ocupacionais, mas em outras cidades nem tanto. Precisamos de mais. Com certeza. E divulgar também. Muita coisa que você falou aqui, realmente eu desconhecia. Não sabia que vocês eram marceneiro, quase, né? Quase. Quase. Legal. Bacana. Esté, hoje você não está com consultório? Hoje não. Atualmente não estou com consultório. Não está com tempo. Não estou com trabalhando tempo. bastante. Que pena. Muita gente gostaria provavelmente de passar, ter uma experiência com uma TO muito capacitada. A Esté não tem tempo também porque ela é corredora, tá? Outro dia ela estava humilhando os pobres, né? A Esté correu 10 km em menos de 5 minutos. 5 minutos, não os 10, né? Que a gente chama de pace, né? E super bem. Fora que ela acabou de operar. Graças à neurocirurgia, né? Você acabou de operar. Imagina se não tivesse operado, então já estava voando aí, né, Esté? Legal. Muito obrigado. Você gostaria de deixar algum recado, falar uma mensagem final da terapia ocupacional, para deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, na verdade, eu gostaria de fazer um convite, né, para as pessoas procurarem essa formação, né? Tanto terapia ocupacional quanto fonoaudiologia. Atualmente, os centros especializados estão com necessidade desses profissionais para pacientes com deficiências motoras e principalmente os pacientes com autismo, que hoje a gente tem uma demanda muito grande. Então, a terapia ocupacional ela abre um leque, né, de possibilidades de atuação. Então, tem para todos os gostos, né? Tem para ortopedia, tem para neuro, tem para intelectual. Então, a aprendizagem tem um campo muito amplo. É muito gostoso ser TO, trabalhar como TO. Tem bastante espaço. Tem bastante espaço, tem bastante espaço. Então, eu acredito que o recado seja esse. E você é chefe lá, né? Então, estou como coordenadora. Tá mandando lá. E lá em Itápolis é a Esté. Muito obrigado. Agradeço de novo pela correria que você teve que sair de um curso e vir aqui, tá? Agradeço mesmo. Veio de Itápolis e do curso direto para cá. Obrigado, Esté. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, façam aqui. Se eu não souber responder, que provavelmente não vou saber, eu vou encher o saco. Pode perguntar. Da Esté, aí eu coloco para vocês. Um grande abraço e espero vocês semana que vem. Até!